Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal, Meu Caderno Industrial. Mais uma pergunta aí dessa ficha de exercício, da parte de metrologia. Então vamos lá, Qual é o maior valor das quatro medidas indicadas abaixo? Levando em consideração o comprimento, Ou seja, saber qual é que tem relativamente o maior comprimento. Aqui a gente tem um detalhe que é o seguinte, vamos dar um zoom aqui. Os quatro valores, a gente tem dois sistemas, de medidas, ou seja, sistema métrico aqui, 100 milímetros e 7,5 centímetros, e aqui o sistema inglês, 3 polegadas e 1 quarto, e 4,5, aí no caso é polegada milesimal, 4,500, 4 polegadas e 500 milésimos de polegada, Então, nesse caso, a gente precisa ter uma referência para ter o comparativo, Então, no caso, vou tomar como referência aqui 100 milímetros, Então, 100 milímetros, vou colocar aqui, tá aqui a 100 milímetros, como valor aí de referência, Então, vou fazer aqui um esboço, Vou tomar como referência que esse esboço aqui ele tenha 100 milímetros, Vamos supor aqui que essa reta aqui ela tenha 100 milímetros de comprimento. Então, o que acontece? Eu vou converter tudo para milímetros, que ficou 100 metros, Vou botar aqui outro M. Ficou muito pequeno. Então, vou deixar tudo na mesma referência, nesse caso aí como milímetro. Pronto, então aí milímetro. Vamos para o próximo. 3 polegadas e 1 quarto. Então, vou converter aqui embaixo. O que acontece? 3 polegadas e 1 quarto. A gente precisa ter a referência para poder converter. No caso, uma polegada é igual a 25,4 milímetros. Isso aí eu não estou dizendo aleatoriamente, isso é quanto equivale. Ou seja, se você for medir uma polegada em milímetros, vai encontrar 25,4 milímetros. Se você for medir 25,4 milímetros em polegada, vai encontrar uma polegada, é o valor de equivalência. Então, uma polegada equivale a 25,4 milímetros. Beleza, então aqui a gente tem 3 polegadas e 1 quarto de polegada. Então, a gente tem 3 polegadas inteiras, mais 1 quarto de polegada, que no caso é a polegada fracionária. Eu posso fazer separado. 3 polegadas é igual a 3 multiplicado por 25,4. A gente viu agora há pouco que uma polegada é igual a 25,4. Então, 25,4 multiplicado por 3 vai dar igual a 76,2 milímetros. O que é que a gente precisa fazer agora? Somar com 1 quarto de polegada. 1 quarto de polegada é a polegada dividida em 4 partes, ou seja, 25,4 dividido por 4, que vai dar igual a 6,35 milímetros. Então, o que é que a gente faz? Soma os dois valores, os valores convertidos. 3 polegadas é igual a 76,2 milímetros, 3 polegadas, e 1 quarto de polegada é igual a 6,35. Então, é só somar os dois. 76,2 mais 6,35, mais 6,35. Vai dar 82,55. Então, a letra B, vou colocar aqui, a letra B. Deixa eu até apagar logo aqui, esse aqui de baixo, senão vai ficar ruim para escrever. A letra B é igual a 82,55 milímetros. O que foi que eu fiz? O correto é deixar a unidade aqui separada, mas como a gente já deixou ali em cima, deixa eu apagar aqui para ficar equivalente. Eu vou colocar aqui já a reta. 82,55 milímetros vai ficar mais ou menos aqui. Então, é menor do que 100 milímetros. Então, a letra B aí já é menor do que 100. Então, vou colocar aqui 82,55 milímetros. Beleza. Então, ampliei aqui, vou colocar aqui B. 82,55 milímetros. Beleza, então tá aí. Letra A e letra B, comparando letra A com a letra B, a letra A até agora maior. Aí 4,5, ou 4 polegadas e 500 milésimos de polegada. Esse aqui basicamente é o seguinte. 4 polegadas, multiplica por 25,4 e aqui é 500 milésimos de polegada, polegada milesimal. Então, o que acontece? É como se a polegada ela tivesse dividida em 1000 partes, ou seja, 25,4 dividido em 1000 partes. Nesse caso, a gente está pegando
500 partes, né, vamos assim dizer, né? Ou seja, 500 milésimos de polegada é metade de uma polegada. Então aqui basicamente a gente vai ter o seguinte, 4 polegadas vai ser igual a 25,4 multiplicado por 4, né? Ou seja, 25,4 milímetros é quanto equivale a uma polegada, multiplicado por 4, porque é 4 polegadas. E nesse caso a gente vai ter aí 500 milésimos de polegada, né? 500 milésimos de polegada. Então aí eu posso fazer o seguinte, só multiplicar 0,5 por 25,4. Nesse caso aí vai dar metade, né? Vai dar 12,7. Então esse aqui de baixo vai dar 12,7 milímetros. E o de cima é 25,4 multiplicado por 4. 25,4 multiplicado por 4 vai dar 101,6. 101,6 milímetros. O que é que a gente faz? Somos 2. 101,6 mais 12,7. Vai dar 114,3. Veja que a letra C ela é maior do que a letra A. Então, se a gente fosse fazer aqui um comparativo, essa letra C... Opa, deixa eu apagar logo aqui, senão não vai ficar ruim para escrever. Então, essa letra C ela é maior. Ela é 14,3 milímetros maior, né? Então, no caso aqui, ela vai ficar igual a 114,3 milímetros, né? 114,3 milímetros. Então, a letra C até então maior das 4 letras. 114,3 milímetros. Beleza. A última letra, a letra D, ela está em centímetro, né? Então, o que acontece? Quando você vai converter milímetro para centímetro, você divide por 10. Quando você vai converter centímetro para milímetro, você multiplica por 10. Né? É uma relação inversa. Né? Então, de centímetro para milímetro, você multiplica por 10. De milímetro para centímetro, você divide por 10. Nesse caso, como a gente quer converter centímetro para milímetro, é só multiplicar por 10. Ou seja, 7,5 milímetros pode multiplicar por 10. Nesse caso aí vai dar igual a... vai dar igual a 75 milímetros, né? Essa letra D, ela é a menor dos comprimentos, né? Então, a letra D, 75 milímetros. Né? Então, ele vai ser o menor. Tá aqui mais ou menos. 75 milímetros. Beleza. Então, letra A, 100 milímetros. É o segundo maior, né? Vou colocar aqui o segundo maior. Letra B é o terceiro maior, 82,55. A letra C é o maior, né, o primeiro. E a letra D é o último, né, ou o quarto nesse caso, já que são 4 letras. Então aí, maior, 114,3 milímetros, só que 114,3 milímetros equivale a quanto? 4 polegadas e meia, né, ou 4 polegadas e 500 milésimos de polegada. Então aqui a alternativa correta, né, já que é o maior, é a letra C, 4,500, né, ou 4 polegadas e 500 milésimos de polegada, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever nesse canal, veja na descrição que tem os nossos outros canais. A gente está iniciando esse canal agora, né, Meu Caderno Industrial, um vídeo por dia, mas a gente tem outros canais, e inclusive o canal Conhecimento 3.0 tem muitos vídeos na parte de metrologia, aí para quem tem dúvida, tá bom? Então é isso. A gente se vê amanhã. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso canal Meu Caderno Industrial. Né? A gente está aí resolvendo uma série de exercícios referente à parte de metrologia. Vamos aqui para o quarto exercício. Né? Qual o afastamento máximo e mínimo da tolerância indicada abaixo? Né? Nesse caso aqui é 60 milímetros mais 2 centésimos mais 5. Né? É bem simples de resolver, tranquilo, mas às vezes as pessoas se confundem. Né? Casos como esse... algumas pessoas têm dois tipos de interpretação, né? Toma como referência o mais 5 como máximo e leva como referência o 60 como mínimo, né? Então, exemplo, indica que o afastamento mínimo, né, o mínimo seria de 60 milímetros e o máximo de 60,05, né? Ou, né, faz o seguinte, usa o 0,05 como máximo e o mais 0,02 a pessoa acaba colocando como menos 0,02.
né? Eu já vi isso acontecer também. Então o mínimo fica 60 menos 0,02, que vai dar 59,98, e o máximo como 60,05. Né? Então aí são dois erros comuns. Mas depois você está falando de erro, mas qual o objetivo de se analisar o afastamento máximo e mínimo de uma tolerância? Tá aí o detalhe, né? Quando a gente vai fazer uma análise de uma peça, exemplo aqui, supondo uma peça cilíndrica, com base no projeto de fabricação dela, essa peça ela vai ter um valor nominal indicado, que aqui no caso 60 milímetros, e vai ter as indicações ali de afastamento, né? No caso máximo e mínimo. Então o que acontece? Esse diâmetro, né, vamos supor que seja o diâmetro da peça, basicamente ele vai ter o seguinte: uma indicação nominal, que nem todas as vezes vai estar associado ali à tolerância final, como esse caso aqui, que daqui a pouco a gente vai ver. Então, vou colocar aqui 60 milímetros, colocar aqui minúsculo. E aí é que vai ter o detalhe. A gente vai ter uma indicação mínima e uma indicação máxima, né? Vai ter uma indicação mínima e uma indicação máxima. Então, basicamente, o que acontece? A peça, quando ela for fabricada, ela vai ter que estar dentro dessa faixa, né? Como limite o mínimo, como limite ali o máximo. Então ela tem que estar dentro dessa faixa. Qualquer valor dentro dessa faixa, né? Ela pode até ficar no limite máximo, ela pode até ficar no limite mínimo, mas ela tem que estar dentro dessa faixa. Inclusive, o mais aconselhável é que ela fique no valor central, que seria a tolerância intermediária, né? Isso a gente vê em um próximo vídeo. Mas no caso, aqui a gente tem que saber o máximo e o mínimo dela, né? Para saber aqui qual é a referência mínima, e obviamente ali qual é a referência máxima. Beleza. Para a gente poder calcular, né, essa informação de máximo e mínimo, a gente precisa observar aqui esses afastamentos. Então vamos lá. Vou até dar um zoom aqui. Aqui basicamente é o seguinte: é interpretar com base na análise de sinal, né? Exemplo, 60 mais 2 centésimos. Esse aí vai ser o afastamento mínimo. Você diz, poxa, mas por que vai ser o mínimo 60 mais 2 centésimos e não 60 mais 5 centésimos? Vou explicar agora. 60 milímetros mais 2 centésimos de milímetro vai dar igual a 60,02. Né? 60 mais 0,05 vai dar 60,05. 60,05 é maior do que 60,02. Ou seja, 60,05 é o máximo. 60 mais 0,5 vai dar igual a 60,05. Então, esse aí é o máximo. Então, aqui a gente tem o valor do mínimo e do máximo. Isso significa na prática o seguinte: qualquer valor entre 60,02, vou dar um espaço aqui, qualquer valor entre 60,02 até 60,05 vai estar ok, vai estar dentro da faixa de tolerância. Qualquer valor entre um e outro. Exemplo, se a peça ficar com 60,02, está correta. Ficou com 60,05, está correta. Mas qualquer valor dentro da faixa. Assim, vamos colocar aqui um valor mais à esquerda. Aqui. Então, nesse caso aqui, vamos colocar aqui como se fosse 60,030. 0,32, 60,032. Ou seja, nesse caso aí, significa que ela está dentro da faixa de tolerância. Né? 60,048. 60,048 é menor do que 60,05, ele vai estar aqui mais à direita e ele está dentro da faixa. Né? Então, aqui ligados aos afastamentos máximos e mínimo, máximo e mínimo, então a resposta é 60,02 e 60,05, mínimo e o máximo. Né? Ou seja, tolerância mínima 60,02, tolerância máxima 60,05. Né? Os afastamentos máximo e mínimo estão já aqui indicados. Mais 2 centésimos, mais 5 centésimos. Beleza? Então é isso. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Né? Se inscreva também nos nossos outros canais aí para vocês estarem nos apoiando, tá bom? Valeu!